assunto hoje aqui do programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, é um dos temas, uma das leis consideradas mais significativas no direito de família, alienação parental. Se discute nesse momento uma proposta que está em tramitação no Senado, a revogação dessa legislação. Para falar sobre esse assunto, o que significa a lei, como que ela tem sido colocada em prática e quais podem ser os impactos caso ela de fato seja revogada, nós recebemos aqui no programa a doutora Maria Berenice Dias, que é advogada especializada em direito homoafetivo, famílias e sucessões, e também ela é vice-presidente nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Doutora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vinda. É uma alegria estar aqui com vocês. Doutora, vamos lá, para começar explicando, para quem não é da área do direito ou não tem acesso exatamente a como funciona a aplicação da lei da alienação parental, hoje como que ela está sendo colocada em prática e a proposta de revogação já não é a primeira, como nós conversávamos antes da gravação, já não é a primeira vez que acontece. Por que se fala na revogação dessa lei? Existe uma campanha de desqualificação da lei, promovida por algumas mães que começou lá no ano de 1980, enfim, que acabaram os filhos sendo revertida a residência dos filhos que residiam com ela, passaram a residir com outro genitor, por comprovada a prática de atos perversos de alienação parental. Não é qualquer ato de alienação parental que enseja esta possibilidade de alteração. É principalmente porque assim, muitas posturas configuram a alienação parental. Sabe aquela desqualificação, ou falar mal, ou deixar de atender, ou não permitir que vá ao final de semana, enfim, e às vezes vai agravando, se mudar sem informar para onde é que foi, e a mais perversa de todas, que infelizmente é reiterada, acabar acusando o outro genitor da prática de abuso sexual. Por incrível que pareça, essa arma perversa que traz na criança, no filho, é como se tivesse acontecido abuso sexual. E esta informação é plantada na criança aquele dia que o pai te deu banho, não botou a mão na tua pepeca, mas olha, o pai botou a mão na tua pepeca. E isso começa a se repetir de tal maneira, às vezes a criança acaba sendo levada a um psicólogo que, de uma maneira sem atentar e sem chamar o pai, acaba dando um laudo dizendo que falou com a criança e que há indícios de abuso sexual, porque a criança foi lá e repetiu essa frase, vai no advogado, o advogado entra com uma ação. E o que faz o juiz, que é obrigado a atender o melhor interesse da criança e preservar a criança? Acaba suspendendo a convivência. Então, assim, com isso, se consegue o que se quer, ou seja, fazer cessar são essas posturas, da mais branda à mais grave, que é práticas de alienação parental. E essas práticas, elas geram consequências diferentes. Então, assim, a mera desqualificação, o mero atrasar, não gera isso. Gera, no máximo, uma advertência, uma ampliação das visitas, determinação que faça algum acompanhamento psicológico, quem tem essa postura, e esta eventual possibilidade de reversão da residência, que nem a reversão da guarda, da residência, é nesses casos extremos, onde fica absolutamente comprovado que é falsa aquela acusação. E esta falsa acusação fica na cabeça da criança como se fosse verdadeira. Então, as sequelas psicológicas de uma criança é a mesma que se ela tivesse sido abusada. Se é que não é pior. O dia que, depois de mais adulta, descobrir que não é verdade, quando for para psicólogo e tal, vai ficar com muita raiva de quem convenceu ela deste fato e com muita pena do outro genitor que sempre procurou e não fez nada. E tem isso, nem sempre, e a grande crítica que tem à lei é feita como se as mães é que fossem alienadoras. Não, essa é uma prática que é levada a efeito tanto pela mãe quanto por pais, tios, avós, enfim.
E essa busca de revogação, no fundo, é em face da efetividade da lei, sabe? Que ela veio. E uma das maneiras que tem de tentar convencer de que a lei é ruim, que tem que ser revogada, é bem misturar isso com violência doméstica, que eu confesso que não enxergo que ligação poderia haver entre alienação parental com violência doméstica, mas isso é suscitado como se a mãe, coitada, qualquer coisa que fizesse ou dissesse, ou dizer que ela estava cometendo alienação parental, sabe? Mas assim, ó, o movimento é em razão disso, no fundo, porque é uma lei que, de fato, não deu mais certo ainda, porque ainda não temos todos os mecanismos, ainda não temos todas as estruturas, todos os profissionais qualificados, às vezes que fazem as perícias e tal, não conseguem, ou às vezes identificar, enfim, ou não há uma postura mais incisiva por parte do Poder Judiciário, que muitas vezes flagra atos de alienação e não toma uma atitude imediata, ou seja, fazendo advertência, e até assim, ó, determinando pagamento de multa. Cada vez que não deixar o filho, né, ir no dia de convivência, tem que pagar uma multa de tanto que reverte a favor do filho. Quer dizer, então, entende? Ela é uma lei extremamente flexível, né, mas que atenta a uma realidade que ninguém pode duvidar que não exista a prática de alienação parental. E assim, ó, revogar a lei só vai vir em prejuízo das crianças, né, porque a prática não vai deixar de existir, os juízes não vão deixar de reconhecer, né? E também esses mecanismos de punição, eles não existem só na lei, eles existem no Código Civil e existem no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que autoriza os juízes tomar as providências que entender necessárias para preservar o melhor interesse da criança. Bom, e aí vem a aplicação das mesmas medidas que estão previstas na lei. Uhum. Doutora, quando a senhora comenta sobre os mecanismos para a aplicação da lei, quais são consideradas de fato condutas que representam, né, a alienação parental e como é que se definem ou se revertem acusações e depois são consideradas falsas? A lei traz de uma maneira bem exemplificativa, eu até estava pegando aqui para nós podermos, mas não consigo estar na tela, tá? Diz, né? Campanhas de difamação, impedir a convivência, se mudar sem prestar informação, desqualificar o outro, não informar as condições referentes ao filho com relação à educação, as questões de saúde, enfim, tudo isso são práticas de alienação parental. E, inclusive, atribuir ao outro prática de algum crime, sabe, de natureza sexual com relação ao filho. Estes são atos que exemplificativo a lei traz, ou seja, é uma numeração aberta, né? Existem outras práticas que também podem ser configuradas e reconhecidas pela justiça como de alienação parental. No caso das declarações que nós comentamos, né, as acusações que são feitas e que algumas vezes são falsas, quais são os mecanismos para a identificação da veracidade dessas acusações? A senhora comentou sobre a necessidade desses recursos na área psicossocial, mas além da presença dos psicólogos, quais são os mecanismos disponíveis hoje? Então, existe assim, quando há esta denunciação da prática de abuso sexual, há a obrigatoriedade do juiz comunicar esse fato para a autoridade policial. E isto gera a abertura de um inquérito policial aonde vai ser investigado e aquele que foi acusado de ter praticado vai ser eventualmente processado por isso, tá? Bom, que são práticas que a comprovação elas são difíceis, talvez por isso elas sejam usadas, porque este abuso sexual feito, né, nas relações de convivência entre adultos com crianças, ele não é um estupro naquele sentido de que estupro é feito com violência. Não, também é estupro, sabe, este acariciamento que se distancia do afeto, né? Há uma aproximação de natureza afetiva que se transmuda e que gera um ambiente de cumplicidade e que
a criança, no primeiro momento, não percebe de que se trata de atos, né, abusivos. Então, práticas que normalmente não deixam sequelas, na maioria das vezes não há relação sexual, eu estou dizendo quando existe abuso, né? Então, assim, ó, e as crianças que são, de fato, abusadas, elas têm um perfil incrivelmente diferente daquelas que vão e relatam, né, fatos que não aconteceram, porque, em primeiro lugar, repetem sempre as mesmas frases, as mesmas coisas, sem nenhuma circunstância, sem nenhuma explicação de como é que foi, sabe, o que houve, o que mais. Não, repete estancamente. E assim, ó, os profissionais eles já estão qualificados, a maioria deles, para fazer essa distinção. E hoje em dia, obrigatoriamente por lei, crianças são ouvidas pelo que se chama depoimento especial. Não é na frente do juiz, não é na frente do pai e da mãe, não. Elas são ouvidas em uma sala, né, preparada para ela, com uma técnica, a maioria das vezes psicóloga e tal, que tem uma escuta, a criança sabe que na outra sala está lá o juiz, enfim, sabe? E ela vai conversando e vai transmitindo as perguntas que ela ouve no ponto para a criança, e isso fica até gravado para a criança ser ouvido só uma vez, para ela não ser revitimizada. E assim, ó, basta ouvir, e eu já fiz isso várias vezes, né? Ouvir o depoimento de uma criança onde a alegação é de alienação parental, das crianças em que há abuso sexual, e aí isso nas varas onde está se falando de abuso sexual mesmo contra a criança. Sabe? Então, assim, ó, não é difícil para pessoas especializadas identificarem e distinguirem uma pessoa da outra. Mas, para isso, esses estudos precisam ser feitos de uma maneira mais ou menos imediata, a partir da acusação. E é isso que a lei veio a ser aperfeiçoada quando tentaram revogá-la, e ela melhorou, ou seja, reduziu prazos para a realização desse tipo de peritagem nas crianças. E a perícia não é feita uma só, não é só um profissional que diz, não, uma psicóloga disse, um assistente social disse, não, sabe? De modo geral, são feitos laudos bem consistentes, com mais de um profissional ouvindo e tal, até porque assim, há uma responsabilidade em dar um laudo, somente dizendo que houve abuso sexual ou que não houve abuso, quando eventualmente pode ter havido. Então, assim, é um peso muito grande desses profissionais. Então, assim, ó, este risco de que se proclama, de que a lei faz os filhos serem entregues para abusadores, sabe? É um discurso vitimista de quem simplesmente usa de uma maneira muito frequente, infelizmente, esses mecanismos, e isso vem num absoluto prejuízo ao filho. Quem ama um filho, quem diz que ama o filho, sabe, e comete esse tipo de atitude, sabe, desqualifica o outro genitor, ou diz que cometeu algum fato contra ele, ou desatende, sabe, isso está comprovado que isso causa sequelas horríveis no desenvolvimento do filho. Ele terá problemas, sabe, isso está mais do que comprovado. Então, assim, ó, o que a lei veio? A lei veio para proteger crianças, para não serem vítimas desses atos que vão comprometer o seu desenvolvimento saudável e sadio, psicologicamente falando. Uhum. Bom, doutora, agora essa proposta, né, que foi transformada em projeto de lei, foi uma sugestão legislativa, agora transformada em projeto de lei pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, como dissemos, pedindo a revogação da lei da alienação parental, né? Está em tramitação e deve ser distribuída para análise nas comissões do Senado Federal. Qual que deve ser a expectativa de tramitação, de debates em torno da proposta de revogação? E caso seja revogada, na opinião da senhora, na visão da senhora, quais podem ser os impactos disso? Não, acho que nessa tramitação, como aconteceu da outra vez, o próprio IBDFAN, esse instituto, que nós temos um núcleo que trabalha muito com essa questão da alienação, sabe? Nós solicitamos e apresentamos material técnico, pedimos audiências públicas para provar de que as coisas, sabe, não levam a essa. Então, assim, a expectativa é que, de fato, os legisladores assumam esse compromisso. A Constituição diz que
as leis têm que vir em proteção de crianças, e essa lei, nitidamente, ela é protetiva de crianças, ela não é contra ninguém, nem contra pai, nem contra a mãe, enfim. Então, assim, eu não acho que eles possam fazer isso. E mesmo que fizesse, os atos de alienação só vão acontecer de uma maneira mais frequente. Agora, nem por isso não vai continuar de ser invocado como descumprimento dos deveres parentais, sabe? Porque, assim, a Constituição diz que há responsabilidade de pais e de mães com o perfeito desenvolvimento do filho, que ambos têm deveres iguais, têm obrigações de cuidado, de acompanhamento da vida pessoal, escolar, enfim, do filho, e que o não cumprimento disso pode levar à suspensão do poder familiar, à exoneração do poder familiar, e o juiz decidir se o filho vai ficar residindo com um ou com o outro é uma deliberação do juiz com ou sem lei da alienação parental. Então, assim, a revogação da lei só viria era incentivar, sabe, as pessoas que cometem esse tipo de ato, esse crime contra crianças e adolescentes. Doutora, só para a gente finalizar, a gente tem um dado aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo que mostrou que o número de processos abertos por alienação parental cresceu 15% em todo o estado em relação ao ano passado. Por que esse aumento nos registros de situações de alienação parental? É que, assim, a alienação parental não precisa necessariamente ser uma ação de alienação parental, né? Ela pode ser alegada dentro de uma outra ação. Ação de regulamentação de convivência, sabe, de alteração de alguma situação dentro de uma ação de divórcio litigioso, onde se discute, né, de quem o filho vai ficar residindo. Então, assim, isto é recorrente em todos os processos, mas também há a possibilidade de se entrar com ação de alienação parental para buscar a atribuição de alguma consequência da lei, ou aplicação de multa, ou até reversão de guarda, enfim. Assim, mas o que eu acho que aumenta o número de ações, não quer dizer que aumente o número de alienações parentais. O que há é uma maior responsabilidade parental de se dar conta de que deve denunciar, é uma obrigação, sabe, de quem vê um filho sofrendo um tipo de alienação parental, buscar que a justiça chegue e diga que é um basta com relação a isso. Acho que o aumento não foi de alienação parental, foi de maior efetividade da lei, que vai sendo mais conhecida, e também, assim, está mais a par das consequências perversas que isso, né, reflete nos filhos. E o que as pessoas, para justificar essa rejeição da lei, vão invocar o porquê que o nome da lei é essa, porque alienação parental, porque foi um americano que nos anos de 1980 criou esse termo, e tal. Ele simplesmente flagrou algo que sempre existiu, né? Chamou de alienação parental, mas o que ele era, o que ele fazia, como é que ele trabalhava, como é que ele morreu, se suicidou ou não, sabe? Não tem nada a ver com assim, de fato, isso existe. Bom, então vamos estudar isso. Então, não tem absolutamente nada, quer dizer, é tanta falta de argumento que se invocar até isso. Não, a lei é ruim porque quem inventou o termo lá, depois descobriu que era pedófilo, não sei. Mas tu entende que esse é o argumento completamente descabido, sabe? Ou como é descabido dizer que isso está ligado à violência doméstica. Que violência doméstica é violência contra a mulher, né? E o que alegar que alguém está cometendo atos de alienação parental não tem a ver com violência doméstica, nem violência psicológica, nem absolutamente nada. Sabe? E depois eu insisto, por que as mães que são mais acusadas de alienação parental? Porque dentro da nossa cultura conservadora até hoje, os filhos, de um modo geral, quando o casal se separa, ficam residindo na casa da mãe, né? Então, ela tem um maior poder de ascendência com relação à criança, porque ela está mais perto da criança. Tanto que, por mais que o pai seja maravilhoso, tenha cuidado sempre e tal, de um modo geral, a justiça não determina que o guarda fique com o pai, a não ser quando fica demonstrado que a mãe não tem condições psíquicas ou emocionais, ou abusa
fisicamente do filho, ou é extremamente negligente, e mesmo assim, olha, é difícil da justiça fazer essa reversão. Porque do jeito que fala, parece assim, tudo que a mãe está perdendo os filhos. Não, não está. Ok, esclarecimentos excelentes aqui da nossa convidada no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, a doutora Maria Berenice Dias, que é advogada especializada em direito homoafetivo, famílias e sucessões, e ela também é vice-presidente nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Gentilmente aceitou o nosso convite para falar sobre essa proposta de revogação da Lei da Alienação Parental. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos valiosos, valorosos aqui ao nosso programa. Foi uma alegria. Obrigada. Eu agradeço você também que nos acompanhou aqui na TV e na Rádio Câmara, e lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar na íntegra em nosso canal do YouTube. Busque lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!